Eu perdi uma aluna essa semana vítima de feminicídio. E isso para mim, enquanto educador, foi algo extremamente cruel. E que imagino a dor dos familiares, dos parentes, dos amigos e dos meus outros alunos que conviveram com ela. Ela era uma das pessoas mais inteligentes, né, que passaram nas minhas turmas, sabe? Com a escrita polida, elegante, uma inteligência sagaz, um sorriso farto, sabe? Uma atenção muito grande com as pessoas, comigo e com os colegas. Eu via isso cotidianamente. E infelizmente a gente perdeu por um ato atroz de violência. Bom, se você já foi meu aluno em alguma disciplina, muito provavelmente você já ouviu eu falar ou repetir algumas vezes a seguinte frase: a sociedade precisa ser melhor que os indivíduos. Há muitas razões porque eu repito essa frase constantemente em sala de aula. E uma delas é porque frequentemente a gente se depara com fenômenos sociais extremamente complexos e que muitas vezes a gente precisa ter uma enorme resiliência social para superar esses fenômenos complexos. Um dos exemplos que a gente pode dar, infelizmente, dessa necessidade de resiliência é quando eventos de violência ocorrem. Se a gente for olhar do ponto de vista teórico, né, a gente vai encontrar diversos pensadores que tentaram explicar, que continuam trabalhando com explicações para que a gente possa ter uma melhor compreensão do que por que e como a violência ocorre nesse mundo em qual a gente vive. A gente pode olhar para a sociologia, a gente vai encontrar o Bourdieu com temas como a violência simbólica, né, que perpassa muitas das relações humanas e que está muitas vezes presente em ambientes institucionalizados, a exemplo da própria educação. Se a gente for olhar o Foucault, né, dentro da filosofia, a gente vai encontrar a noção de violência presente como uma constituição, né, do elemento de vida humana que busca e visa docilizar os corpos, né? A gente for observar isso no livro Vigiar e Punir, o quanto, né, a gente imaginava que houve um abrandamento das penas, imagina a época medieval para os tempos atuais, e como na verdade essa instituição da penalidade ela também serviu como um elemento de formação social e a gente pode dizer até não do ponto de vista de formação psicológica. Se a gente for olhar também do ponto de vista da própria teoria psicológica, a gente vai encontrar explicações acerca de fenômenos complexos como a própria violência psicológica, né? Aqueles atos, aquelas conturbações que existem entre as pessoas, as relações entre as pessoas que acabam machucando do ponto de vista psicológico muitas pessoas que vivem e infelizmente perpassam por esses eventos. Mas eu gosto sempre de remarcar para os meus alunos que a teoria ela é uma ação do ponto de vista abstrato, do ponto de vista do pensamento, que busca fornecer explicações sobre a realidade ao qual a gente vive. Né? Em prática, a gente está observando a realidade, os fenômenos que existem ao nosso redor, e a gente está tentando explicar para que a gente possa encontrar os porquês, os comos, o de que forma acontece e traduzir isso em uma prática social, em uma prática social que nos leve a um novo estágio de vida em sociedade. Esta é uma lógica que perpassa o pensamento humano, né? Nossa capacidade de abstração, de observar os fenômenos da realidade, tentar traduzi-los e tentar compreendê-los de modo que a gente possa fazer um avanço social. Mas ao mesmo tempo, né, se a gente também igualmente observar a vida em sociedade, a gente vai perceber que muitas vezes acontece aquilo que o Mike Tyson muito, digamos, sagazmente definiu como, né, todo mundo tem um plano até tomar um primeiro murro, né? No caso dele por conta de ser boxeador. Ou seja, muitas vezes a gente tem uma teoria que busca compreender os fenômenos da vida social, mas de repente o impacto da vida social ele é tão grande que nos deixa sem chão.
nos deixa sem uma capacidade de refletir, sabe? E a gente precisa de um tempo para maturar o que de fato aconteceu na realidade, para tentar compreendê-la e tentar transformar algo em um mecanismo de ação. E eu remarco esse movimento porque ele é de extrema importância também para a psicologia, como é para outras ciências. Ao mesmo tempo que a gente está estudando, muitos fenômenos complexos eles continuam a ocorrer. E a gente precisa dar o nosso melhor, né, para tentar minimizar os impactos disso e construir formas no qual a gente consiga harmonizar essa vida nesse espaço e tempo qual a gente compartilha. E esse é um ponto importante, eu acredito muito nessa relação entre teoria e prática, né? A gente pensar, refletir do ponto de vista abstrato e transformar aquilo que a gente está pensando e refletindo numa prática que seja capaz de transformar a realidade a qual as pessoas elas vivenciam. E igualmente acredito que a psicologia ela não tem se furtado a fazer esse papel. A gente tem uma matriz de conhecimento enorme do ponto de vista psicológico e a gente também tem uma matriz enorme do ponto de vista prático da psicologia, ou seja, há um contínuo trabalho de aperfeiçoamento do conhecimento e ao mesmo tempo há um contínuo trabalho de aperfeiçoamento das práticas psicológicas. E acredito que o mesmo ocorre também em múltiplas áreas da saúde e das humanidades. Implicitamente a gente tem aquela promessa de que a gente ter mais conhecimento, a gente compreender melhor a realidade e transformar essa compreensão em práticas que permitam um avanço da vida social como uma promessa útil para a nossa realidade enquanto ser humano. Mas novamente, né? Muitas vezes a gente é atropelado pelo trem da realidade que exige da gente uma reflexão profunda sobre de fato o quanto a gente ainda precisa fazer para a gente alcançar um momento melhor. E nesse ponto eu acho que todos nós precisamos fazer uma reflexão. Todos nós precisamos pensar o quanto do ponto de vista da ciência a gente já avançou e o quanto a gente ainda precisa avançar para que a gente possa ter, sabe, um mundo mais harmônico, especialmente em face a fenômenos complexos como a violência. Paradoxalmente, a gente vive um tempo de difícil compreensão da própria violência. A gente vê os números de violência ano a ano, a gente vê fenômenos difíceis como feminicídio, a gente vê fenômenos igualmente difíceis, por exemplo, como violência escolar, violência nas comunidades. A gente vê uma série de fenômenos ocorrendo e nos últimos anos é perceptível, né, o discurso em torno da violência. Seja ela do ponto de vista da tragédia, seja ela do ponto de vista do discurso, né, porque muitas vezes o discurso do ódio ele está muito presente na forma da nossa realidade. A gente acompanhou, né, quem acompanhou de perto os últimos embates políticos do nosso Brasil sabe muito bem do que eu estou falando, né? As divisões pelas discordâncias e quanto o ódio ele assume também uma faceta de mecanismo de violência psicológica. Mas para além dessa lógica, né, para além dos dados, da estatística, a gente tem a tragédia em si. E a gente precisa, de uma certa maneira, refletir sobre esses eventos trágicos e o que eles significam para a existência das pessoas que trabalham e que lutam por uma educação melhor e lutam por mecanismos de transformação da vida social. Porque tem uma outra frase que eu repito constantemente nas minhas aulas, né? Preciso democratizar o acesso à psicologia. Se eu tenho de um lado, tá, que a sociedade ela precisa ser melhor que o indivíduo, do outro lado eu preciso democratizar o acesso a práticas que permitam com que as pessoas floresçam, né? E uma das práticas é a própria prática psicológica, enquanto um mecanismo de a gente pensar essa transformação individual e pensar também essa transformação do ponto de vista coletivo da sociedade. E nesse ponto no nosso país a gente ainda tem uma limitação muito forte, infelizmente, né? A psicologia, o acesso à psicologia, ele não é democratizado e a gente também ainda tem um outro elemento, né, que é igualmente cruel, que é a estigmatização do acesso à própria psicologia. E o quanto muitas vezes essa estigmatização impede com que as pessoas elas reflitam sobre sua própria existência. E eu queria remarcar também que eu não falo essa democratização em como uma forma de limitação
sabe, das liberdades individuais ou do controle da vida das pessoas, ou para a gente psicologizar a existência humana. É muito pelo contrário. Eu acredito piamente, né, que o ser humano ele foi capaz de criar tecnologias incríveis. A gente foi capaz de ir à Lua, a gente foi capaz, sabe, de criar instrumentos de comunicação. A gente vive cercado de tecnologia. Eu estou falando para vocês numa plataforma de tecnologia, mas é igualmente, sabe, necessário e importante a gente criar tecnologias do ponto de vista social, que não só nos conectem melhor com as pessoas, mas que a gente consiga viver com harmonia, né? E que a gente consiga implementar, né? E eu digo isso com muita segurança nessa própria crença que eu tenho, a gente implementar culturas de paz, a gente implementar harmonia entre as pessoas e que a gente consiga viver, né, dentro dessa organização social de uma maneira que a gente tenha que lidar com menos conflitos e com menos socos, né, no ponto de vista, sabe, abstrato e real da palavra, né, que são as tragédias que a gente tem que enfrentar, e que deixam marcas nas pessoas, né, e que infelizmente transformam vidas de uma forma que a gente não gostaria que fossem transformadas. E eu acredito piamente que esse é um dos maiores desafios dessa geração, né? Se a gente tem de um lado a necessidade da gente continuar desenvolvimento tecnológico, a gente tem do outro lado uma necessidade também da gente desenvolver isso que eu estou chamando aqui nesse videozinho de tecnologias sociais, ou seja, que a gente seja capaz de nos conectar melhor com as pessoas e que a gente tenha um acesso, digamos, a essa existência, essa vida de uma maneira mais saudável e que a gente consiga lidar socialmente melhor com certos absurdos que acontecem, né, e que a gente consiga também transformar, sabe, certos eventos que infelizmente não deveriam acontecer, mas que marcaram a vida das pessoas em transformações para a própria vida das pessoas que aqui ficaram. Por um lado, eu acredito que a psicologia tem feito sua parte nesse processo. Como eu já disse, a gente tem continuamente transformado conhecimento em práticas psicológicas. Mas por outro lado, eu igualmente acredito que a gente pode ampliar cada vez mais esse acesso quando a gente fala do ponto de vista da democratização plena do acesso à saúde e do acesso a um apoio psicológico, uma rede psicológica que seja ampla e que permita com que as pessoas elas reflitam sobre sua existência e que tenham a segurança psicológica necessária para construir os seus sonhos. Mas no fundo também eu acredito que a crítica ela existe e ela está presente a todo esse processo. E a crítica ela é facilmente ser detectável porque ela perpassa um idealismo. Se a gente for pensar, né, a democratização do acesso à psicologia, ela perpassa uma lógica idealista e que muitas vezes esse idealismo, aos olhos de outras pessoas, ele não é possível porque ele é meramente um idealismo. E eu penso que a resposta à crítica ela é igualmente válida, né? Se a gente for pensar que nós, enquanto espécie dominadora desse planeta, né, a espécie humana, que já foi capaz de fazer coisas incríveis e belíssimas, a gente não pode se furtar, sabe, a igualmente pensar, ser criativo e construir práticas sociais que sejam mais harmônicas. Então a gente não pode se furtar esse papel. Se a gente tem de um lado uma ideia de ideal de vida, do outro lado eu também tenho um movimento de que eu não posso me omitir a esse processo, de buscar continuamente, de construir continuamente formas para que a gente possa viver melhor. E eu digo isso porque a gente não pode pensar, sabe, no horror das tragédias como simplesmente uma estatística, como simplesmente um dado, mais um elemento, mais uma vida perdida. A gente não pode pensar dessa forma, porque se a gente pensar dessa forma, a gente não está olhando naquilo que é possível a gente fazer, seja do ponto de vista do ideal, seja do ponto de vista da prática, para transformar essa realidade. E a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que pensar nesses momentos difíceis, enquanto um momento também que nos exige uma prática de pensamento que seja transformadora para a realidade. E enquanto a gente avança no sentido do pensamento, a gente precisa avançar no sentido de uma praxe que seja mais harmoniosa.
né, que permita com que a gente construa uma cultura de paz, que permita com que a gente construa um acesso mais democratizado à psicologia, né, seja ela na forma de conhecimento, seja ela na forma de praxe, para que a gente continuamente trabalhe para que eventos como esse não ocorram, para que a gente continuamente trabalhe, né, para que a dor que fica, né, com a perda inestimável como essa, ela consiga ser melhor trabalhada, vamos colocar dessa forma. Né. Para um educador isso é duro, né, e eu acho que eu resolvi gravar esse vídeo por conta disso, por aquele sentimento que me acompanhou ao longo desse final de semana e nesse domingo de manhã, eu refletindo sobre esses absurdos da vida, né, eu resolvi gravar esse registro. E, de uma certa maneira, é também um ponto de reflexão para mim, no sentido de que eu, quando comecei a fazer esse canal, eu fiz esse canal muito mais como uma forma de auxílio aos estudantes para que eles pudessem compreender temas complexos de uma maneira fácil e simplória, e até mesmo, né, coloquei como desafio para mim mesmo que fosse engraçado. Mas a gente não escapa de ter que refletir sobre temas difíceis, sobre temas que machucam e que atravessam a vida das pessoas e que exigem das pessoas que trabalham com educação, com ciência psicológica, práticas que sejam transformativas, para que a gente não continue vivendo outros eventos como esse, e que a gente não continue a experimentar situações como essas na realidade. Então essa é uma exigência do ponto de vista da vida social, e por isso que eu remarquei aqui no começo do vídeo que a sociedade ela precisa ser melhor do que os indivíduos, porque a gente precisa construir esses mecanismos sociais na forma de tecnologia social, vamos chamar assim, para que a gente consiga transformar essa realidade, né, para que esses eventos infelizes e absurdos eles não sejam, sabe, tão constantes, para que a gente consiga lidar, sabe, melhor com a dor da perda e para que a gente consiga transformar essa experiência que é a vida em sociedade em algo mais positivo. Então, enquanto cápsula do tempo, né, que é esse negócio chamado YouTube, eu quis fazer esse registro, e como um registro de esperança, literalmente, porque eu mesmo coloquei aqui que eu acredito que a psicologia ela tem feito um papel, mas acredito que se a gente olhar igualmente a dimensão e o tamanho dos problemas sociais e as complexidades sociais que nós temos no nosso país, a gente ainda tem, sabe, infelizmente a necessidade de fazer muito mais para que a gente consiga ter uma prática reparadora e integrativa. Bom, é isso. Eu volto em alguns dias com algum outro vídeo mais alegre e conceitual sobre a psicologia, mas eu acredito que eu não podia deixar de remarcar esse sentimento enquanto uma necessidade para que a gente possa fazer esse processo de reflexão.